Olá, tudo bem? Chegando para mais um podcast On News. Hoje aqui uma personalidade aqui que São José inteira conhece. É uma pessoa fantástica, trabalha muito, trabalha com a igreja, trabalha na Câmara, corre para lá e para cá. Impressionante, é o Zé Luiz. Tá certo, Zé? Falei bem, falei mais ou menos. Não, você colocou todas as características. É um prazer estar aqui com você também. Tudo Uma nosso. pessoa. Muito obrigado. Se eu sou conhecido, você é o dobro, porque você é do Nada. meio de comunicação, né? Uma pessoa também que tem serviços prestados na comunicação na nossa região. Fantástico. Muito obrigado pelo convite, viu? Obrigado por ter aceito. Obrigado. Zé, para começar a conversa aqui com você, você começou, você está no seu quarto mandato já, Quarto né? mandato, Então, isso. não é Intercalado, mas Sim, mas mandatos, né? E você perdeu uma eleição, parece, para dar Isso. de legenda também, né? De legenda. Senão seria o quinto já, né? Quase 5.600 votos, né? Eu costumo dizer que nas vitórias e nas derrotas, graças a Deus, eu tive uma boa votação, fui aceito o trabalho, né, tudo. E estou passando um momento também maravilhoso hoje de serviço público, que mais experiente, com mais trabalho prestado também, mais atribuições, mais responsabilidades. Isso é bom, né? Porque foi isso que eu escolhi para minha vida, né? Legal. Bacana, que eu achei bacana de vocês, que eu estava falando aqui em off, aqui, antes de entrar para a gravação aqui, sobre a vida dele na política e tal, né? Não, inclusive eu perdi uma eleição e perdi para a legenda, mas foi bom também, porque é aprendizado, é contato, isso faz parte do jogo. Mas eu tenho comigo que o sabor da derrota dói. Para você, doeu ou não? O que você sabe pra gente? Doeu a título de experiência. Olha, doeu muito, mas eu posso dizer que o aprendizado vem nas derrotas. Eu aprendi muito mais com as derrotas do que com as vitórias. Eu aprendi muito mais quando eu estava do lado de fora do que, às vezes, até dentro de um próprio mandato. Então, por isso que me faz hoje, eu me considero uma pessoa muito mais equilibrada, mais sensata, muito mais responsável, principalmente nos dias de hoje, que as pessoas brigam por qualquer coisa e não focam no essencial. Então, eu sei que tudo isso que eu passei, estou passando, serve de experiência e aprendizado. E isso na política não é diferente, né? A política realmente tem hora que pega, né? Pega, porque hoje nós temos uma ideia, assim, essa ideia de polarização, com os novos adventos da comunicação. As pessoas querem, às vezes, não solucionar o problema, mas querem aparecer, né? De qualquer forma, né? Eu até brinco lá na Câmara que nós temos lá a oposição TikTok, a turma do like, né? Porque eles são movidos a isso, né? Isso, né? E eu sou diferente. Eu quero, lógico, eu tenho meus meios de comunicação, mas eu quero a resolução. Eu quero ver mais pessoas trabalhando, mais pessoas na saúde sendo atendido, né? Mais serviços sendo feitos na cidade. Então, é isso que eu foco. Bom, o Zé Luiz aqui, o nome dele completo é José Luiz Nunes do Couto, nasceu em 14 de janeiro de 1970, aqui mesmo em São José dos Campos. Joséense. Joséense. Joséense de Joséense. raiz mesmo. Raiz mesmo. Legal, né? É graduado em História e também tem pós-graduação em Gestão Pública, ou seja, queria isso mesmo, né? É isso aí. Na verdade, eu sempre conto que eu comecei na ETEP, né? Estudei na ETEP. Fez ETEP. Mas a ETEP foi bom para dizer o que eu não queria para minha vida, né? Não queria exatas. Então, daí eu fui para a área de humanas. Né? Aí depois que eu até cursei também o jornalismo, mas eu acabei não concluindo. Jornalismo? Jornalismo, em Taubaté. Em Taubaté estudei lá 2 anos. 2 anos? 2 anos lá. Mas saí até por Na conta hora que do mandato. Na aula prata e pulo fora. Na questão do mandato mesmo, né? Mas foi fazendo um curso de pós-graduação em gerenciamento de cidade na FAAP que eu me encontrei, né? Então, hoje, para mim, a minha especialidade é a gestão pública, é mexer com leis, é mexer com orçamento, que eu diria, hoje é a minha praia. Ou seja, é um político raiz também, né? Política raiz, isso. Você gosta disso, né? Gosto, principalmente, como eu falei, dessa questão mesmo de olho no olho, de muitas reuniões, de conversa, de ir lá identificar o problema, conversar com as pessoas, respeitar as pessoas, respeitar a oposição, respeitar os pensamentos diferentes. Então, é um pouco o meu perfil hoje. Ô, Zé Luiz, tem político que muda de partido, está aqui hoje, amanhã está lá, então, ou não muda, ou é fiel àquele partido, até o partido morre, ele morre junto. Você não, né? Você é de acordo com o seu trabalho, é de acordo com a sua consciência, você quer o bem da população. Então, o partido para você,
me dá a impressão, se estou errado, você pode me corrigir, que o partido de você importa, mas não tanto assim. O que mais importa é o seu trabalho perante a Câmara e os seus eleitores. É isso ou não? É isso. Os partidos que eu passei, eu tinha uma ideia de ter liberdade, principalmente no que eu acredito, na minha votação. Mas desde cedo eu participei de um grupo político, né? Que começou lá, principalmente lá com o PFL, né? Que era o Partido da Frente Liberal, depois foi para o DEM, né? E depois que em 2009, 2010, que nasceu a ideia do novo partido deste grupo, que foi o PSD. 55, liderado pelo o ministro Gilberto Kassab. Então, neste grupo, eu estou há mais de 25 anos. No PSD? O PSD ele tem 13 anos. 13, mas contando o PFL, depois a fusão para o DEM e do DEM para o PSD, são 25 anos com o mesmo grupo político. Esses 3 partidos, na verdade, é um só. É um só, exatamente. É o PSD. É o PSD. Eu sou fundador do PSD aqui em São José dos Campos, talvez seja um dos 4 primeiros filiados do PSD. A gente caminhou durante muito tempo tranquilo, até que um belo dia, né, a gente ganhou aí várias lideranças, como o vice-governador Felício Ramute, o prefeito Anderson Farias isso, né? E uma série de outras pessoas. Mas é fruto também da persistência, da fidelidade e acreditar nesse grupo. E mais que isso, da amizade com o Gilberto Kassab, que é o dono do partido. Eu conheço o Gilberto Kassab, já as pessoas... às vezes perguntam, né? Eu falo assim que ele é meu amigo mais famoso que eu tenho, né? Porque às vezes ele toca o telefone lá em casa, é ele que liga perguntando aqui alguma coisa da região, e ele está num nível hoje bem lá em cima, filiando governadores, sempre lá em Brasília liderando grandes discussões, ao lado do governador Tarcísio, né? Então é uma pessoa altamente exposta hoje. Mas é uma pessoa super simples, que conversa com a gente pelo telefone, fez questão de estar na minha prestação de conta no mandato passado, né? Então, uma pessoa amiga. Eu considero um grande amigo que eu fiz na política. Ano que vem temos eleições aí, né? Temos eleições. E aí, o que você me fala sobre isso, sobre as eleições presidenciais para governador? O partido já está falando uma coisa, existe várias conversas, várias falácias, inclusive do que o Tarcísio vem para presidente, mas não vai deixar o governo de estado para o Felício, vai colocar outra pessoa, o Felício pede exoneração e outra pessoa assume. Que conversa é essa, hein? Eu se pudesse decidir, eu lançava o Tarcísio presidente e o Felício Ramute governador. Com certeza. Que é a lógica, né? Que é a lógica. E vamos para cima, né? E claro, creio que nós temos que fazer um trabalho, Clemente, aqui, de eleger mais deputados na nossa região, né? Passou da hora, a gente está perdendo representatividade na nossa região. É necessário que a região tenha mais deputados, então eu quero, juntamente com o PSD, somar o máximo de esforço para que a gente possa ter mais deputados, tanto estadual como federal. E, se possível, Tarcísio presidente e Felício governador. Você tem falado com ele sobre isso, sobre essas conversas de bastidores, de fofoca? Bastidores agora começa, né? Com certeza, esses caminhos eles são possíveis. É claro que a conjuntura, eu creio que fica mais para o final do ano e começo do ano que vem. Entendi. Mas que existe essa possibilidade, com certeza existe, né? Os dois estão muito bem posicionados hoje, tanto o Tarcísio quanto o próprio Felício Ramute. Você acha, de repente, uma ruptura do Felício com o governo do Tarcísio? O Tarcísio abandonou? Acho que não, né? Ele vira ministro ainda, né? Não, na verdade, para mim, quando eu vou em São Paulo, eu vejo um trio cada vez mais próximo um do outro, que é Gilberto Kassab, Felício Ramute e Tarcísio. Eu não vejo nenhum tipo de ruptura entre esses três. E o André do Prado, que é o presidente da Assembleia? Esse o André também... Eu desconheço, porque eu ando mais com o pessoal ligado ao PSD, ao Felício, ao próprio Gilberto Kassab. Não ao PL. Não ao PL. Que é o caso do André do Prado. Isso, mas em termos assim, de lealdade ao trabalho, as coisas que estão acontecendo dentro do governo,
eu vejo que os três estão cada dia mais conectados. Mais unidos, né? Então, se surgir qualquer articulação, Clemente, na minha avaliação, tá, de um parlamentar aqui de São José dos Campos, é que esses três estão juntos, conectados e jogando junto. Até porque o Felício, há pouco tempo, esteve na Rádio Jovem Pan, dando entrevista no Jornal da Manhã, e disse para a gente no ar lá que ele já foi governador em exercício no mandato do Tarcísio, em 2 anos de mandato praticamente, 2 anos e pouco, já foi acho que mais 10 vezes Sim. governador em exercício, né? Então já conhece muito bem a máquina, é um nome que não pode ser desprezado, né? De forma alguma. E quem que nos últimos anos, Clemente, assumiu tantas vezes o governo de São Paulo sendo um vice? Exatamente. Né? Ou seja, mostra toda a confiança do governador para com o Felício e do Felício para o governador. Então, por isso que eu falo para as pessoas, olha, fica tranquilo que esses três estão trabalhando junto para ter melhor composição e ainda melhor, para se ter um resultado para a população melhor, porque cada vez que a gente fala de eleição, né, Clemente, a gente está pensando melhor para a sociedade. Então, nesse sentido, tanto o Felício quanto o governador Tarcísio, acho que tem muito a colaborar com o Estado e com o país. Agora, bacana de tudo isso que, além do Felício por São José dos Campos, ele é de São Paulo, nascido em São Paulo, que se não me falha a memória, nascido em São Paulo, mas a bandeira dele é São José dos Campos, né? São José dos Campos. Bacana isso. Tem todo o carinho, para nós é um orgulho. Sim. E eu sempre brinco que é uma janela de oportunidades. Olha só quantas coisas boas por articulação dele está acontecendo na nossa cidade. Vem aí uma nova fase da linha verde, toda a manutenção, toda a requalificação que nós teremos no parque da cidade, tem a mão do vice-governador. O novo AME, que vai estar com uma casa nova, praticamente 5 vezes maior, tem a mão do nosso vice-governador e uma série de outras ações que ele vem fazendo aqui para com a nossa região e nossa cidade. Então, é um cara extremamente preparado e muito, assim, apaixonado pela nossa cidade, né? Ele é uma pessoa que não esconde isso de ninguém, né? E não pode deixar de lado a parte, o Anderson, né? O prefeito Anderson, que também é impressionante, o trabalho dele, do Felício, parece que são e você, né? São 3 irmãos que realmente deram as mãos e estão tocando o barco. Você como líder do governo na Câmara, o prefeito Anderson e o Felício Ramute. Acho que isso, e mais que isso, no governo do Estado. E traz resultado. Acho que tem o pessoal do Contra lá, com relação à Cracolândia, que sumiu do mapa lá também, e que é culpa do Felício, e que está migrando as pessoas com problemas de droga para outras cidades do São José dos Campos. Mas é uma grande mentira, né? É evidente que quem está na droga e quer ficar na droga, não vai sair. Agora, tem gente que está lá porque não queria, mas acabou acontecendo e agora está buscando o seu caminho, né? Isso com o apoio do Felício, principalmente, e o aval do governador Tarcísio. Exatamente, um trabalho com muita ciência, com muita logística, mas dizendo assim, mexendo com quem conhece, porque muitas pessoas, o Clemente, fala de um assunto que não conhece, né? Não sabe o que é trabalhar com pessoas com dependência química. Eu acompanhei durante muito tempo, acompanho ainda na comunidade, e bem que você falou, tem uma época que você consegue sim recuperar pessoas. E é o que está acontecendo lá. Você tem uma série de pessoas que estão num processo de evolução, estão saindo também do mundo das drogas. Agora, quando a oposição não tem o que falar, ela começa a pegar essas tendências, sonhar com algumas coisas, porque não tem de concreto o que tem para falar, né? Aí começa a imaginar essas coisas. É ruim porque é uma área muito sensível, é uma área que precisa cada vez mais de conhecimento, pessoas técnicas para trabalhar, e aí, às vezes, Clemente, numa fala, numa postagem, o parlamentar ou agente público coloca tudo a perder. Ele espalha o terrorismo, ele espalha o medo para as pessoas, né? Então, infelizmente, são pessoas irresponsáveis, porém, o mais importante, quem está no governo precisa governar e fazer tudo acontecer. É o que eles estão fazendo. Claro, o problema da Cracolândia é um problema sério, gigante, mas... De saúde pública. De saúde pública, que mexe com famílias. É um problema hoje... de mundo, o mundo daria um Nobel aí para quem conseguisse talvez uma receita mais
produtiva para se diminuir essa situação, porque é um problema de mundo hoje, de sociedade, mas que nós precisamos enfrentar. Quem está no poder público, trabalha em gestão pública, sabe que você tem grandes desafios. População de rua hoje, pessoas com dependência química, é um grande desafio e que nós temos que enfrentar. E parabéns ao nosso vice-governador, coordenando esse processo, está colhendo resultados. Missão dada é missão cumprida. Exatamente. Ele está cumprindo direitinho, Está cumprindo e está alcançando resultados. E não é só isso, né? Fora isso, outros problemas do governo do Estado. O governo viaja, ele vai, assume e viaja para a cidade, viaja em Litoral Norte, todo o Estado de São Paulo, enfim, não tem preguiça, acorda cedo, tem realmente vontade de trabalhar e trabalha. Acho que essa é uma característica dele, do próprio Anderson, que acordam cedo, dormem tarde, não tem dia, feriado, sábado, domingo, estão sempre trabalhando, então gostam do que fazem, né? Isso é muito bacana. Agora, o conhecimento do Felício, né, frente ao estado de São Paulo, Nossa. ele vai naquelas cidades que às vezes a gente até desconhece um pouco, né? Mas ele fala com uma riqueza de detalhes. Quando ele esteve aqui na região explicando a questão do programa da Muralha Paulista, até eu assisti 2 vezes a entrevista dele, porque nem eu sabia de todos aqueles detalhes, então isso é muito bacana, até para a gente que é um vereador na cidade. E que agora acabou de sair a informação de que vários municípios paulistas aderiram à Muralha Paulista, não só o Vale do Paraíba, Exatamente. outras regiões também, né? Isso é muito bacana, né? Porque primeiro, como ele explicou, antes de vir as câmeras, você tem que fazer a gestão desses dados. Sim. Não adianta você coletar os dados, você vai mandar para onde? E daí? Quem vai conversar com quem, né? Então, primeiro foi feito um trabalho de inteligência, muito bem feito, de centralizar todos esses dados. Agora sim está preparado para vir com a estrutura de câmera, para que essa central de inteligência faça todos os trabalhos e tenha um efetivo resultado ali na ponta. Né? O nosso vice-governador sempre foi voltado para a tecnologia. Conhece e gosta, né? Conhece, gosta e percebe aonde é o problema, né? Essa questão de... nem eu sabia que São Paulo não tinha uma roteirização desses dados, uma central desses dados. Ele levou know-how para lá, né? Exatamente. Ele pegou daqui e implantou em São Paulo, né? É uma das coisas, porque a licitação atrasou, Clemente, tem a ver, não porque fizeram a câmera errada, não, é porque não tinha essa parte de dados primeiro. É todo o processo. Agora está superado, então agora dá para fazer. Zé Luiz, o que é ser um líder do governo na Câmara? Olha, primeiro de tudo, é uma função de muita responsabilidade, de muito trabalho, de muita paciência. De muita cobrança. De muita cobrança. De muito pedido. De estar muito antenado nas funções, nos projetos, porque você tem que conversar tanto com a sua base de apoio e também com a oposição, conversar com o governo e conversar com a sociedade. Né? Então, é uma grande responsabilidade. Fui escolhido, né? Tinha uma outra visão de um mandato para esse ano, mas como foi solicitado pelo próprio prefeito, falei que iria colaborar nesse primeiro ano na liderança e tenho feito isso, tentado, juntamente com os demais vereadores, aprovar os projetos de um prefeito que venceu as eleições bem. E agora tem por direito de colocar os seus projetos principais para ser votado na Câmara. Então, uma das coisas que eu sempre digo para os vereadores é isso. É legítimo os projetos, por mais que tenha algumas desconfianças ou não concordâncias, é legítimo o prefeito encaminhar alguns projetos, porque ele venceu a eleição e apresentou parte desses roteiros para o eleitor. Sim. E o eleitor homologou isso, né? Então, a gente tem feito esse papel. Homologou e que é o resultado. E que é o resultado agora. Então, parte desse resultado, ele passa pela Câmara Municipal. Então, às vezes, eles nos criticam, o projeto foi muito rápido. Não é que é rápido. O governo, ele precisa governar. E cada semana perdida dentro de um processo, lá na frente, são meses que você perde. Com certeza. Então, a ideia é sempre, ou seja, mandar o projeto, abrir espaço para discussão,
abrir o espaço para, quem sabe, novas ideias, mas se utilizar do poder da maioria também que nós temos hoje, né? É uma regra democrática, né? Exatamente, que tem alguns projetos legais, né, que tramitam na Câmara, por exemplo, o projeto de lei que cria banco de materiais ortopédicos, é isso, né? Como muletas, cadeiras de roda e também cadeiras de banho, além de outros projetos que eu ia falar com você sobre aqui também, principalmente sobre a venda, instalação e uso de escapamentos para motocicletas, que perturba muita gente, né? Não, na verdade é o seguinte, o primeiro que você falou do O banco... projeto de cadeira de rodas. Isso é uma experiência de igreja. Sim. Na época da pandemia, eu sempre brincava o seguinte, que nós tínhamos lá, antes da pandemia, tinha lá, por exemplo, 3, 4 cadeiras de roda, 2, 3 cadeiras de banho, muleta, tal. A gente Que tinha lá para para o ajudar. tamanho de São José não é nada. Não é nada. Lá na nossa comunidade, a gente ajudava bem a população. Sim. Passado a pandemia, Clemente, a gente aumentou umas 10 vezes e ainda tem falta. Então, o que acontece? Muita gente ficou debilitada e está procurando sua reabilitação, né? Ou seja, de novo, de voltar a andar, de se movimentar melhor. Então, está precisando, muitas pessoas com sequela ainda da Covid-19. Então, é bom lembrar que a Covid não acabou ainda. não acabou ainda, bem lembrado. Tem muita gente que esquece, né? Esquece, né? Então, esquece e tal. Baixa a guarda é perigoso. É perigoso. Então, a ideia é de que o poder público possa colaborar, porque é o seguinte, por exemplo, quando você precisa de uma cama hospitalar, você fala que na sua comunidade tem, sem brincadeira, a fila vai lá fora. Muita gente precisando de uma cama hospitalar. Então, quem sabe, com esse projeto, você organizar melhor isso, sabendo, Clemente, que dentro da legislação, quem tem assim a obrigação de prover isso é o Estado. Mas daí vem aquela discussão. O cidadão ele não mora na União, não mora no Estado, ele mora no município. Então, se o município puder fazer alguma coisa, é sempre bem-vindo. E você falou das motos. Quem nunca ouviu aquelas motos estalando, fazendo aquele barulho, altas horas. Tira o miolo do escapamento, aquele barulho. Altera, né, o som. Então, a ideia é o seguinte, é disciplinar. Quem fizer isso, quem mudar lá os decibéis, eu até esqueci agora como é que é o nome que se usa no barulho da moto, tem um nome técnico. Quem alterar alterar a característica esse volume, será multado. Será multado, né? Porque, na verdade, é o seguinte, se a moto alterou isso, é porque foi em algum comércio que fez isso. Então, tentar pegar as duas pontas agora, tanto do comerciante quanto da moto que faz esse tipo de alteração de volume do escapamento e que só polui só perturba, né? a nossa comunidade e você tem uma reclamação de perturbação do sossego público aí terrível. Terrível. Agora, o que me chama a atenção também, Zé Luiz, você, vereador, pode me falar melhor sobre isso, sobre a quem cabe punir. Prefeitura, que é, no caso que tem de mobilidade, ou são os agentes de trânsito, ou é a polícia militar? Porque acho que me dá a impressão que o pessoal da mobilidade urbana não tem condição até de segurar, de repente, qualquer revés com relação ao condutor que está cometendo uma infração, sobre a apreensão da moto ou sobre a multa. Como é que funciona isso? Que acho que deve ter alguma regulamentação própria a isso, né? Tem uma regulamentação a respeito disso. Elas falam muito de forças de segurança. Por segurança, isso. Né, nesse sentido. E São José dos Campos tem o São José Unida, né? O que eu quero fazer? A hora que conseguir aprovar esse projeto, eu quero discutir com as forças de segurança um grande mutirão para se combater esse mal, né? Ou seja, a Polícia Militar tem ali uma parte nessa missão, o agente de trânsito pode ajudar também e a própria GCM, com seus fiscais, também pode colaborar nesse sentido. Agora, o grande questão hoje você fica naquele, né? Um joga para um, que joga para o outro, aí ninguém faz nada. Ninguém atua, né? Por isso que é importante esse projeto da São José Unida. E com o número de reclamações que nós estamos tendo na cidade, eu tenho certeza, a hora que a gente tiver uma regulamentação clara, uma legislação clara, que diga aí quem são os papéis
exatos a quem cabe, cada um vai fazer uma parte e vai ficar bom para todo mundo. Agora, para isso, tem que passar pela Câmara. Passar pela Câmara. Aprovado, encaminha para o Executivo, para o prefeito. Vai ser sancionado. Tem um prazo para entrar em vigor. Para um prazo, e o prefeito pode ainda criar uma regulamentação em cima, né? Tá, pode. Pode fazer uma regulamentação para disciplinar ali no dia a dia. Vamos lá aqui, líder do governo, como vê a relação entre o Legislativo e também o Executivo hoje, no caso com o Antônio Farias? Você falou já sobre essa articulação, mas mais do que isso, realmente, a cada sessão de Câmara existe essa conversa, né? Tem que ter, né? Tem que ter, porque é muito dinâmico. Por exemplo, essa semana nós votamos 6 projetos importantíssimos para a cidade, que é a reestruturação de algumas secretarias, critérios para contratação de funcionários, né? Nós votamos, nós estamos na pauta também a mudança em relação aos condutores, às vans que levam as crianças para a escola. Então, projetos de bastante assim, técnicos, difíceis, mas importantes. Então, se você não tiver um diálogo diário com o governo para entender os projetos, para colaborar nesses projetos, como é que se diz? Você fica para trás. Então, e na minha função, praticamente diário. Por isso que eu digo que... Dá briga, Zé? Dá bastante briga, em todos os sentidos. Sério mesmo? Não só no plenário, mas também nos bastidores. Aliás, esse ano quase chegaram, né? As vezes de fato. Ah, sim, eu fiquei lá no meio, você viu, né? Eu fiquei lá apartando a discussão mais acalorada. Mas no sentido, porque alguns vereadores, eles preferem, como eu, discutir mais forte nos bastidores, porque é ali que você consegue efetivamente fazer as mudanças, né? Aí na frente das câmeras fica fácil, às vezes dá uns gritos, uns berros, né? E não resolver nada. Então, tem bastante vereadores, graças a Deus, que preferem levar numa mesa com os responsáveis e aí falar mais forte, aí né? O pau come. Exatamente, nesse sentido. Mas resolver. Resolve, lógico. Né? Resolver ao invés de você depois ficar tentando travar a cidade. É igual o jogo de futebol, passou ali, tchau, é bem, vamos tomar cerveja, bater papo, comer pizza ou não? Na não verdade, é bem assim. Na verdade, assim, eu sou assim, eu termino os trabalhos, eu faço uma análise do que aconteceu, né, onde que talvez a gente errou, onde que a gente passou dos limites, porque não é que você vai encontrar, vai sair dali, comer uma pizza junto, mas só que é o seguinte, na semana que vem você está junto de novo. Sim. Na terça, na quinta, junto de novo. Não tem jeito. Os mesmos. Não então, dá pra fugir, né? A gente precisa ter... Por pelo menos 4 anos é assim, né? Uma resiliência muito grande. Muito grande, né? E aí você precisa conversar com todo mundo. Se você criar alguma barreira que você não converse, principalmente na figura do líder, aí é muito difícil mesmo. Zé, esclarecer aqui a questão dos requerimentos da oposição. Uhum. Eles são barrados, mas todas as questões são respondidas por ofício? É isso mesmo? Não, é uma questão que os vereadores eles precisam entender. Tem um vereador lá que ele só fala que existe o requerimento, mas ele esquece que tem também o ofício, tem a indicação e tem a própria conversa. Então, aí é maldade ou porque não sabe? Não, eu acho que ele quer apenas aparecer, Entendi. Né? E esconde que os outros instrumentos também você pode Quer utilizar. falar o nome? Não, vou deixar para depois. Mas ele sabe quem é? Ele sabe quem quer. Então tá ele bom. sabe quem quer porque toda vez ele vai no microfone e fala que só tem requerimento. E o requerimento, ele pode ser, talvez é um desejo de um parlamentar só. E ele quer impor para todo mundo. E ninguém Talvez, aceita, né? eu não quero essa informação. Essa informação que você está pedindo, você pode ir lá conseguir. Mas não, aí ele quer fazer o tumulto dentro da sessão de Câmara, quer dizer que nós somos contra e uma série de coisas. Então, o que a gente faz? A gente destaca, pede as informações e nós respondemos, né? É o peso da maioria. E para a pessoa... antigamente, até uns 2 anos atrás, Clemente, moção era votado. A pessoa queria xingar alguém... Para ela não xingar sozinho, ela fazia que todo mundo xingasse, né? Absurdo isso. Né? É um absurdo. Então, hoje, o que é? Não, a moção é sua, você quer falar, você é responsável pelo que você está colocando. Pelos seus atos aí, como... Os seus atos. Como vereador, não queira levar a Câmara para cima disso, né? Então, algumas informações, por exemplo,
pede informação de uma rua. Cara, se eu pegar o telefone e ligar para o secretário, ele já me dá a informação. Nossa, na hora, né? Então, tenha também esse diálogo, esse respeito, use de ofício, de indicação e também do próprio requerimento. Agora, não queira impor para a grande maioria essa questão. Agora, todos os requerimentos, tudo é respondido. Respondido, né? Sim, tudo. Agora é muita coisa, né? Você Não, pegar, são 4 sessões por mês. Na verdade, é o São seguinte, 21 vou só fazer vereadores. uma... Faz uma conta para nós aí. Isso que você falou é muito legal. Teve uma sessão que eu contei. Nós destacamos 5 requerimentos, mas nós aprovamos 300 documentos, Clemente. 300 documentos. É muita coisa, né? Então, é isso que eu digo para você. Aí o que aparece são esses 4, mas e os 300 que nós aprovamos? Né? Então é nesse sentido, mas é uma relação de força. Eu já disse para eles também que o governo precisa governar e eles não podem impor algo que a maioria não está confortável para votar, né? Então é nesse sentido que tem esse desgaste, mas a gente está explicando e aos poucos eles estão entendendo. Fala em governo, né? O governo tem que governar. Então tem o governo da cidade, que é o Anderson. Mas na Câmara tem o governo também, que ajusta a Câmara, Isso. que conversa com os vereradores, que no caso lá é o presidente da casa. Roberto Eleven. A Câmara, a mesa diretora. Mesa diretora. O diretor executivo. Agora é o secretário executivo, né? Secretário executivo. Que é o Michael. Michael. E essa mesa, essa diretoria atende bem os vereadores? É bacana o trabalho deles? Como é que você avalia isso, Zé? Primeiro que é bom essa pergunta também, porque o presidente ele é o ordenador de despesas. Então, ele com a mesa diretora, eles são responsáveis por governar a Câmara Municipal. Então, tudo que tem a ver... Administrar a verba. Tudo que for ali administrativo, são eles que, pelo menos durante 2 anos, são responsáveis. Então, precisa... No caso do Roberto Leve, 4. Que ele foi reeleito. 4. E ele é o principal, principal. Ordenador de despesas. Então, sim. A pessoa tem que ter muita responsabilidade. Mas eu creio, assim, não é só agora no governo do Roberto do Eleven, mas os últimos 12 anos aí a Câmara ela conseguiu imprimir um ritmo bacana de atendimento aos vereadores. Problemas mais antigos foram se resolvendo, tinha um problema de equilíbrio entre comissionado e funcionário de carreira, isso foi se acertando. A TV Câmara faz um belíssimo trabalho lá dentro também no Legislativo. Entendi. Tem um trabalho de acolher também a comunidade. O plenário da Câmara é utilizado praticamente todos os dias por várias entidades, pela comunidade. Então, hoje eu diria para você que a Câmara está bem equilibrada nesse sentido e está dando, como é que se diz, de maneira igualitária, condições para os 21 eleitos fazer o seu serviço. Isso ninguém pode reclamar. Não pode, né? Não Depende pode. dele mesmo, né? Ou seja, se tem lá o gabinete com computador, o outro também tem o gabinete com computador, tem o telefone, tem a água para todo mundo, né? Então, nesse sentido, a Câmara ela está bem equipada, bem equilibrada. Zé Luiz, a gente sabe que existe aí, quase terminando o programa aqui, com você hoje, nosso podcast, Zé Luiz Couto, que é o presidente, que é o vereador do PSD, a Câmara de Vereadores de São José dos Campos. Por exemplo, tem Justiça, você tem o Tribunal de Contas do Estado, você tem o Ministério Público. Esse grupo que realmente também aplica a lei, que executa a lei, atrapalha o trabalho da Câmara ou não? Como é que vocês dizem sobre isso? Olha, eu não vejo que atrapalha, porque o que acontece? Eles são instrumentos de controle, né? Ministério Público, Tribunal de Contas. Tem que ter. Às vezes até a própria Defensoria em alguns assuntos. Tá. Precisa ter. O que você tem que ter? A sua equipe de gestão tem que estar preparada para responder tudo e fazer a coisa direito. Em relação a isso, se tem um questionamento, principalmente quem é o poder legislativo tem que responder. Então, eu acredito, alguns acham que atrapalha tudo, mas eu vejo dessa forma. Quanto mais você for trabalhando, você vai refinando o processo, vai ter mais ou menos assim, eu queria informação sobre isso. 5 dias. Em 5 dias está lá a resposta. Tem que estar, né? Tem que estar. Então, se você tem resposta e está fazendo tudo direito, eu não vejo problema. É mais problemático para uma administração que executa grandes projetos, né?
No Por caso, exemplo, prefeitura. Prefeitura, né? Ah. Ou seja, você Prefeitura, tem... governo do Estado, presidência Por exemplo, pública. você pega uma obra, fica 2 meses parado, depois mais 2 meses, mais 3 meses. Essa parte é muito complexa. Eu sempre falei o seguinte, licitação, vence o mais barato. E nem sempre o mais barato é o melhor. Perfeito. Tá? As obras... Quem paga mal, recebe mal. A gente tem algumas obras paradas na cidade, até por intervenção do judiciário, você não pode tocar. Por causa de quê? Empresas que abandonaram o serviço. Na hora lá de mergulhar no preço, mergulharam. Sim. Pegaram o serviço, não consegue entregar, e não é simplesmente assim, pede sai você... aditamento, vai aumentar o valor, isso não existe, assim, não é assim que funciona. Mas assim, não deu certo você, vou chamar a próxima. Não é assim. Agora, a coisa que mais me chama atenção é o juiz que ele bloqueia um trabalho, que ele vai lá e mete uma intervenção, não pode mexer e tal, é o próprio que vai depois julgar você, vai te multar por não terminar a obra que ele travou. Exatamente. Olha como é que é a justiça. A culpa não é do juiz, está na lei, então. Mas tem que mudar isso também, né, Zé Luiz? E outro, imagina, nós temos uma escola aí que está 2 anos parado. Por exemplo, na hora que retomar isso, quem que vai confiar que as estruturas que foram feitas estão corretas? Quem que vai querer pegar uma obra a partir daquele ponto? Bem lembrado, isso houve na Arena Farmaconde. Arena Farmaconde. Ficou um tempão parada lá. As escolas que estão paradas, principalmente lá do Dom Pedro, vai acontecer isso. Acho que ali da região sul também vai acontecer isso. Mas fruto também da disputa judicial, que está dentro da legalidade, mas muitas vezes começa num erro. Um mês para explicar aqui, 2 meses para explicar ali, e aonde você, às vezes você tem a empresa que estava fazendo a licitação, aliás, a obra da escola lá do meu bairro, Clemente, lá na escola municipal Mercedes Carnevale Klein. Onde que é o bairro? Ali no Satélite. Satélite. A escola, 14 milhões. Não conseguiu trabalhar, não conseguiu entregar, né? Aí se parou ali quase 1 ano, agora, depois de muito custo, muito trabalho jurídico em cima, conseguiu colocar a Urban. Daí funciona, daí vai, né? Aí vai, mas... Que a Urban, na verdade, presta um serviço fantástico para a cidade. Fantástico, né? E é a mão de obra, é a própria prefeitura fazendo, né? Sim. Então, né? você pode conversar diferente, tudo... executar em prazos diferentes, tudo também. Mas, quando você coloca na licitação, mergulha no preço, aí às vezes você perde 2, 3 anos de uma obra que as crianças já podiam estar dentro da sala. Despenca a qualidade, essa é a realidade, né? E muito desperdício. A obra parada é dinheiro perdido, né, Clemente? Zé Luiz, deve ter alguém aí assistindo a gente, vendo a gente no YouTube aqui, falando assim, caramba, eu quero falar com o Zé Luiz, eu não tenho contato dele. Você tem com o seu contato passar para o nosso pessoal ou não? Tenho. Eu posso até passar meu telefone particular, não tem problema não. É o 12 98115 4040. Pode falar comigo, porque o meu telefone Tá no vídeo aí. Tá no vídeo, pode utilizar. Tem lá também. É o WhatsApp também? É o WhatsApp também. Tem minhas redes sociais, é fácil. É @José Luiz Nunes. Tudo junto, pode ir lá, me encontra lá facinho. E o seu e-mail também. Tem também joseluiznunes@terra.com.br. Isso aí é tudo particular, tá? E tem o Zé Luiz também, que é Zé Luiz com S, isso. Zé Luiz com S, @câmarasj.gov.br. E também foi lá na Câmara Municipal, vai no gabinete 24. 24? 24. Consegue entrar? Consegue. Porque agora cancela lá, né? Não, mas é só dizer que vai falar lá no gabinete, pelo menos as pessoas, lá os assessores. Dia de sessão eu estou sempre lá, né? Você atende todo mundo? Atendo e também, é lógico, eu gosto mais de fazer trabalho externo, né? Sim. Eu gosto mais do trabalho externo, mas... É muito fácil você ver o Zé Luiz na rua, com a pastinha dele, correndo atrás. Você foi na época do esporte também, né? Do esporte também, me lembro disso, você realmente, eu via tudo correndo. Correndo ali na região sul. Eu brinco que eu tenho meus escritórios nas padarias, né? Porque é bom, né? São todos amigos que eu tenho ali na região. Então, eu já falo que a gente tem um pequeno escritório na padaria deles. Vereador paga café ou não? Hã? Vereador paga café? Olha, um copinho d'água sempre vai. Zé Luiz, a gente vai entrar agora no mês de junho, mês do inverno aí, e logicamente as igrejas vão promover as festas juninas.
Na sua comunidade, acontece também lá no satélite? Como é que A está a situação? minha paróquia ela é um pouquinho acelerada. Nós já fizemos, Já acabou? Já acabou, Julho 2 já semanas. era. Agora, é importante que nós temos uma... Por que a gente faz? Porque em junho a gente é convidado para participar dentro de um grande shopping, não vou fazer merchandise aqui. Pode falar. Lá da minha paróquia do Vale Sul, Vale é o Sul festival, Shopping. o festival de inverno. Sim. Então a gente participa lá 2 semanas lá dentro fazendo o tradicional bolinho caipira. Por isso que a gente faz... Antes de falar aí, eu vou te falar uma coisa. O melhor bolinho caipira que existe é o de Jacareí, viu, gente? Tá? Bombom é mesmo para São José, mas o bolinho caipira é de Jacareí. É isso, Zé Luiz? Olha, eu tenho uma certa dúvida aí. Há controvérsias? Há controvérsia. Então, minha paróquia já antecipou a festa junina, nós já fizemos, foi maravilhosa, porque a gente tem um compromisso agora no Festival de Inverno, lá do Vale Sul Shopping. Um abraço aí ao seu Wagner, que dá aquela força também, o Augusto. Grande piloto, amigo nosso. Um abração para você também, obrigado pela força aí. Então a gente coloca lá a nossa equipe lá vendendo o tradicional bolinho caipira, por isso que nós já fizemos antecipamos a festa junina já. Foi um prazer tê-lo aqui, sucesso você. Obrigado, muito eu que agradeço. Abraço ao Roberto Eleven, ao Michael, a galera lá, todo mundo da Câmara, aos vereadores, né? Aos vereadores, aos 21 muito vereadores e tal. E dizer a eles, estamos às ordens, tá bom? Quem quiser vir aqui, é só entrar em contato com a gente, pega o assessor de imprensa, manda pra gente. Troca uma ideia, conversa, não tem problema. Então tá bom, Zé. Nós estamos à disposição. Obrigado, Sucesso aí, obrigadão. Valeu, tudo de bom. Obrigadão, um abraço. Valeu, até mais.